Shavuot, boa tarde, um novo início de semana e nós estamos aí com os novos desafios para esta semana, bem como temos a nossa nova Parashá, Tetzaveh, ordenarás, e durante a semana estaremos aí discutindo no bom sentido, estudando, lendo, ouvindo, toda a Parashá durante os próximos 7 dias. E nós estaremos aí, sem sombra de dúvidas, com novas lições, novos aprendizados. Grandes coisas tem feito realmente, como diz o salmista, grandes coisas tem feito o Eterno por nós, e por isso nós nos alegramos. Podemos dizer assim, por isso que somos felizes. Quem é o povo mais feliz da terra? O povo mais feliz da terra é aquele que conhece a Deus segundo os 5 primeiros livros da Bíblia e realmente abraça a fé monoteísta. O povo mais feliz da terra é o povo judeu, porque fez aliança no Monte Sinai com o Eterno, abraçando a Torá. E é o povo mais feliz da terra. Queremos ser o povo mais feliz da terra, junto com aquele que de fato é só abraçarmos o monoteísmo, né? Crer cada vez mais segundo os fundamentos do judaísmo, e como diz Sofonias 3:9, ombro a ombro com os judeus, prestando ao Eterno um serviço do coração, um serviço de amor. Então, nós fazemos partes do povo mais feliz da terra. A felicidade é algo que as pessoas almejam, procuram, mas infelizmente uma grande parte procura de forma errônea, em lugares não corretos, ou como diz o profeta, né? Procuram a felicidade em cisternas rotas, ou seja, aonde tem água suja. E por isso, o profeta mesmo diz que Hashem, o Eterno, ele é o manancial das águas vivas. Então, se nós realmente queremos ser felizes, já que nós encontramos a fonte das águas vivas, que nós não possamos, em hipótese alguma, voltarmos atrás. Ou seja, que esse caminho monoteísta, com base no judaísmo, e junto com os judeus ombro a ombro, servindo, prestando um serviço ao Todo-Poderoso, que realmente seja para cada um de nós um caminho de ida, um caminho sem volta, ou seja, voltar ao que éramos antes, né? À idolatria, ao engano, e dessa forma não éramos felizes. E nesse sentido que nós possamos seguir em frente na nossa jornada, sendo felizes e levando essa felicidade, essa alegria a tantos quantos nós possamos encontrar e falar, né? Seja pessoalmente ou seja pelas mídias sociais. Nós precisamos aproveitar, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, justo, o tzadik da nossa geração, que nós precisamos usar a tecnologia em nosso benefício, principalmente no benefício que se refere divulgar o monoteísmo com base nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, amados, que nós possamos aí, sem sombra de dúvidas, estarmos cada vez mais focados nesta questão, lembrando que nós estamos de fato, né, numa guerra espiritual entre luz e trevas, entre o bem e o mal, e o mundo está aí, o mundo de Asiá, o mundo da ação, é um mundo mais inferior, onde coisas absurdas acontecem, e quando você acha que parece que já viu de tudo, aí aparece uma outra coisa mais absurda, mais imbecil, e como já disse uma das sabedorias do Rebbe, né? Não podemos esquecer que o mundo, ele é sem inteligência, ele é um mundo cheio de idiotices. Por isso que nós precisamos ser luz e precisamos cada vez mais levarmos em frente esta luz da Torá, da presença da Shekhinah de Hashem,
para que deste mundo inferior, o mundo da Siá, nós possamos elevar realmente a essa própria inferioridade no sentido espiritual, no sentido de desobediência aos mandamentos de Hashem, no sentido da perversidade do ser humano. Elevar, de que forma? Sendo luz e levando cada vez mais o monoteísmo à frente, avante, e dessa forma estarmos aí dissipando luz e escuridão, dissipando a escuridão e as trevas, para que a luz possa prevalecer. Então, como que nós vamos elevar esse mundo inferior? Através destas ações, né, nós poderemos fazer com que a força, a coragem, a ousadia que a escuridão e as trevas têm, elas possam se transformar em luz e possam, estas qualidades, vamos assim dizer, possam ser usadas para divulgar cada vez mais o monoteísmo. Por isso é que nós não podemos realmente termos medo, pavor, terror, vergonha, nos acovardarmos no sentido de divulgarmos o monoteísmo, levarmos em frente cada vez mais. Esta verdadeiramente é boas novas, esta verdadeiramente é a verdade que liberta, né? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nos traz o verdadeiro monoteísmo através do povo judeu. Então, não resta dúvidas, estes são os nossos desafios do nosso dia a dia. E nesse sentido, amados, nós temos aí, né, uma grande oposição que quer de todas as formas fazer com que você anule Deus e família. Né? Então, o sistema do mundo, ele precisa ser combatido através das nossas vidas. Nós precisamos realmente estarmos sendo essa mensagem do Todo-Poderoso aonde nós estivermos, aonde nós formos. Né? Sabemos que devido à ação, né, das trevas no tempo presente, e aqueles que estão a serviço das trevas, a serviço do mal, eles defendem hoje a mentira como verdade e acusam a verdade como mentira. Eles valorizam o corrupto e menosprezam aqueles que procuram viver cada dia do seu tempo aqui de uma forma mais honesta possível. Né? Então, falar a verdade hoje é uma grande ofensa e até inclusive pode dar cadeia de falar verdades hoje em dia, né? Então as coisas estão avançando de uma tal forma que nos mostra a realidade. As trevas e aqueles que estão ao serviço delas estão realmente apavorados. O que nós estamos aprendendo de uma forma, uma das coisas, né, que nós estamos aprendendo no 2º livro da Torá, Shemot, Êxodo. Quando foi que aconteceu o ouvir de Deus, né, a petição do povo judeu que estava escravo no Egito? Nós precisamos analisar a história que está registrada pelos nossos sábios nos anais da história judaica. Por isso nós temos aí a Torá escrita, que essa todo mundo, o mundo inteiro, as nações inteiras, começaram a adquirir. Houve um tempo em que se falava que era proibido ler a Bíblia, porque quem lesse a Bíblia ia ficar louco, né? E poderia ser internado num manicômio, né? Uma casa de loucos ou para loucos. Então houve um tempo que era proibido ler Bíblia, e quando alguém lia a Bíblia, ele tinha que ler escondido, porque o sistema vigente na época dizia, né, que era proibido e, portanto, era passível de passar pelo seu tribunal inquisitório, e a pessoa poderia até ser condenada a uma cadeia no manicômio, louco, né, era considerado louco. Alguns eram condenados à fogueira porque diziam que eles eram bruxos, feiticeiros, etc. e tal.
Então houve um período negro, realmente no sentido espiritual, escuridão, trevas, em que as pessoas tinham que viver de forma escondida. E nesse tempo também o nosso irmão primogênito, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, espalhado, né, pelos quadrantes da terra, tiveram que viver uma vida bem oculta, porque dizer que era judeu era um ato de sentença mortal, né? Então, nesse sentido aí, a escuridão, as trevas e o seu embate contra a luz nunca cessou. Desde o momento em que Adão pecou no jardim do Éden, essa luta é contínua. E à medida que a luz permanece, mesmo que possa ser através da história em menor quantidade, mas a sua força é infinita. E por isso o mundo não acabou, por isso que as nações ainda existem, mas fundamentalmente duas coisas permanecem: a Torá e o povo judeu. Por quê? Porque a luz tem prevalecido, o bem tem prevalecido. Então, nós não podemos nos calar, nós estamos, como não-judeus, Benenor, nós estamos entre as nações, e nós estamos vendo aí realmente que o sistema, ele quer dominar as nações, quer escravizar os povos para fazerem a sua vontade. As nações, os seus governantes que estão a serviço do mal já perceberam que o povo judeu não tem como dominá-los nesse sentido. Por quê? Porque eles têm inteligência, sabedoria, e quem tem conhecimento e sabedoria jamais será escravo de quem quer que seja. E nós precisamos ser essa mensagem entre as nações, para que cada vez mais as pessoas venham buscar sabedoria, conhecimento, para que a sua inteligência ela seja fortalecida, para não se tornar escravos de um sistema, ideologia, globalismo e de ditadores, faraós e Ramã, que estão se apresentando aí no dia a dia. Então, por isso, é importante realmente que a nossa mente ela seja recheada em abundância do estudo de Torá. Só há uma forma de nós não sermos escravos de quem quer que seja ou de qualquer sistema que seja, nos envolvermos cada vez mais com o estudo de Torá. Aí está a nossa liberdade. Aí nós conquistamos a nossa liberdade. E por mais que sistemas e os seus faraós e Ramã queiram realmente fazer com que Deus e família sejam anulados, nós vamos viver esta realidade, Deus e família. E como, vivendo a fé monoteísta, nós vamos viver como uma família, independe da distância. A nossa família secular, a nossa família, pai, mãe, irmãos, irmãs, depois que cresce, cada um vai para um lado, cada um vai buscar o seu destino, os seus objetivos, mudam de cidade, de estado, às vezes até de país, mas não deixa de ser família. Então, por isso, independe da distância, se é municipal, estadual, nacional ou internacional, somos uma família, Benenor. Só que nós não estamos sozinhos, nós estamos somados, ombro a ombro com os judeus, para prestar esse serviço ao Todo-Poderoso. E o mais importante de tudo, nós temos o único e verdadeiro Deus, aquele que ouve as nossas preces. E em Shemot nós aprendemos uma grande realidade sobre a questão antes da libertação do povo judeu do Egito. Aconteceu algo que fez com que o povo levantasse ao Eterno um grande clamor. Foi aí que Deus ouviu o clamor. Por quê? Porque foi o momento em que o povo judeu
clamou de todo o coração, com toda a sua alma, sabedoria e conhecimento, e pediu socorro a Deus para que o livrasse realmente do jugo do faraó. E esse momento que aconteceu foi o momento mais triste, mais terrível na história da escravidão do Egito. Foi quando o faraó foi acometido de uma grave doença, e então ele mandou os seus soldados invadirem as casas, pegarem as crianças pequenas para que fossem abatidas, mortas, e o seu sangue fosse levado para o banho diário do faraó para amenizar as dores da sua doença, na sua carne, na sua pele, para amenizar as suas dores. Enquanto era para jogar as crianças no rio Nilo, tinha como burlar realmente aquela ordem do faraó. E as crianças eram salvas, protegidas. Mas quando o faraó mandou os seus soldados invadirem as casas e tirarem de lá as crianças pequenas e já sacrificá-las, matá-las e pegar o seu sangue e levar para o faraó tomar o seu banho, aí não tinha como, porque vinha os soldados, cercavam as casas, não tinha como fugir. Hoje, o mundo, as nações estão passando por algo semelhante. Governantes, a estilo faraó, enviam os seus exércitos, os seus soldados, para fazer com que as pessoas percam primeiro a sua liberdade. Em seguida, aprisionam as suas mentes e procuram fazer de todas as formas uma lavagem cerebral para que pensam como eles querem. Hoje, a forma de sacrificar não somente os pequenos, mas também pequenos, grandes e velhos, é o jugo que vem através de ordens absurdas, violando direitos humanos, direitos civis da sua liberdade. A forma hoje de sacrificar as pessoas é fazer com que elas percam todo o seu direito de liberdade, de pensamento e de professar qualquer coisa que seja diferente do que eles querem. Então, por isso, esse é um momento muito tenso em que nós estamos passando, as nações estão passando, e as nações precisam do nosso clamor, porque também nós precisamos clamar. Nesse momento triste da história da escravidão no Egito, foi um momento em que eles elevaram forte, com todos os seus sentimentos, com toda a sua alma, com toda a sua sabedoria e conhecimento, e clamaram, clamaram e clamaram a Deus. E foi nesse exato momento em que Deus chamou Moshe na sarça ardente e disse a ele: vá ao Egito e liberte o meu povo. E esse é o momento que nós estamos precisando elevar a Deus o nosso clamor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Porque o jogo é bruto. Eles não têm compaixão. Eles violam as suas próprias leis para alcançar os seus objetivos. E sabemos que tudo tem permissão divina, porque Deus quer que os que estão no caminho
possam elevar-se mais, possam clamar, e aqueles que estão ao seu redor e derredor possam ver que em você existe uma esperança, que em você existe um Deus real e verdadeiro, que em você existe uma luz real e verdadeira, que em você existe uma verdadeira vida para se viver. Tudo isto é uma lição que nós aprendemos com o povo judeu no Egito e na saída do Egito. Porque quando o povo judeu saiu do Egito, eles não saíram sozinhos. Nós vimos e nós aprendemos que saiu com eles uma grande multidão de pessoas, uma grande mistura de gente. Por quê? Porque no Egito, que era a grande potência da época, e eles escravizaram vários povos, quando essa mistura de povos não egípcios viram que o povo de Israel, o povo israelita, era a luz no fim do túnel, onde estava o verdadeiro significado da vida e o propósito da vida, eles viram: aqui está a nossa saída, aqui está a verdade, é aqui que está a salvação. E esta é uma das nossas missões que nós precisamos executar. As pessoas estão lá fora, desesperadas, nervosas, acovardadas. Trouxeram-lhes um monte de mensagens de medo, pavor, terror e de morte. E as pessoas estão ali, precisando de uma mensagem totalmente diferente. No lugar da morte, a mensagem da vida. No lugar do medo, a mensagem da coragem. No lugar do terror, a verdadeira mensagem da luz. No lugar da mensagem que trouxeram, em que não há esperança de vida e salvação, precisamos ser essa mensagem de vida e de salvação. Shemot, Êxodo, o segundo livro da Torá, ela tem nos trazido mensagens profundas, muito elevadas, mensagens maravilhosas, e ao mesmo tempo tem nos mostrado o que está acontecendo nos nossos dias. Tem ligação direta com aquilo que nós estamos aprendendo. E a mensagem de Êxodo, de Shemot, é uma realidade para os nossos dias. E nós precisamos realmente ver que lado nós vamos ficar, ou da luz ou das trevas, ou do único e verdadeiro Deus, ou do lado dos faraós e Hamãs. Se nós vamos ficar do lado da coragem, da ousadia, para não nos calarmos diante da mensagem da verdade, da vida, da esperança e da salvação que temos realmente através da Torá, para a vida eterna, através da redenção de Mashiach, o justo e o verdadeiro Mashiach, ou se vamos ficar do lado onde a falsidade e a mentira impera. Graças a Deus, temos certeza, temos confiança pelos escritos da Torá e dos nossos sábios. Os perversos não herdarão a posse literal dos quatro cantos do mundo. Temos a certeza, pelas profecias, que isso não acontecerá. Mas há um momento em que parece que a escuridão vai chegar ao seu máximo, as trevas vai chegar
ao seu pico máximo. Haverá um momento em que nós vamos presenciar em que os perversos alcançarão o seu top, como faraós e Hamãs. Mas como nós tivemos outrora Moshe, Arão, como nós tivemos outrora um Noah, como nós tivemos outrora reis e profetas, como nós tivemos outrora, em que parecia que o mal, o perverso e as trevas iriam prevalecer e dominar tudo, Deus sempre teve aqueles que estavam a seu serviço, de fato, verdadeiro, com kavaná, com a intenção sincera e verdadeira do coração de servi-lo e não se dobrar diante de quem quer que seja. Por um momento, o profeta Elias se escondeu em uma caverna, achando que estava sozinho. E quando Deus falou com ele, ele disse, só eu. E Deus disse, não, Elias, tem mais de 5.000 que não se dobraram diante de Jezabel e Acabe. Nos quadrantes da terra hoje, nós temos milhares e milhões de judeus e Benei Noach que não estão se dobrando diante do sistema. Estão levando cada vez mais avante, à frente, a real e a verdadeira mensagem da Torá, que nos leva à redenção através da revelação do verdadeiro e justo Mashiach, que nos conduzirá à vida eterna. E se nós temos isso pela frente, então, vamos ter medo de quem? Se nós temos aí a redenção garantida no Mashiach, vamos nos acovardar diante de quem? Se nós temos a garantia do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna? Por isso, amados, por mais difícil que os dias possam ficar, eles não poderão tirar a tua liberdade, a tua vida. Não poderão tirar de você a garantia da redenção no Mashiach e a vida eterna. E por isso nós não podemos guardar isto para nós. Nós temos que compartilhar. Não podemos perder as oportunidades que se apresentam diante de nós quando pessoas começam a falar de forma negativa, triste, subjugada a homens perversos que estão aí simbolizando nos dias atuais os faraós e Hamãs de outrora. Não podemos perder a oportunidade de sermos luz, dissipar as trevas ao nosso redor, de trazermos cada dia mais realmente uma mensagem de esperança, redenção e vida eterna, aonde nós estivermos. Não aceite o negativismo, não aceite o acovardar-se, não aceite aquilo que os perversos querem que as pessoas acreditem. Graças a Deus, dia a dia, está se levantando muitos médicos, muitos cientistas, muitos especialistas em infectologia, e estão trazendo à luz o engano dos perversos que estão fazendo nesses últimos 14 meses, principalmente. Estão trazendo à luz a perversidade deles. Não vai demorar. O mundo inteiro ouvirá. Vocês foram enganados. Graças a Deus,
que existe uma boa quantidade de pessoas que são realmente entendidas e que não estão vendidas, não foram compradas, tanto no mundo científico e muitos no meio próprio político entre as nações. Porque a política dita as normas, as regras, as leis, e elas não podem ser dominadas completamente pelo establishment, pelo sistema. E graças a Deus que temos aí muitos políticos que estão dando a cara à tapa e resistindo ao sistema. Por isso, amados, a nossa mensagem ela precisa ser clara, transparente e com a luz divina. Com a luz divina. E por isso o livro de Shemot, Êxodo, ele sempre vai trazer para nós esse paralelo, principalmente com os dias atuais. E nós precisamos aprender corretamente a sua mensagem. Ok? Essa é a nossa introdução para o início desta semana. É a introdução da nossa 20ª Parashá, Tetzaveh, que significa ordenarás. Portanto, hoje nós estamos no dia 21 de fevereiro do ano 2021 e pelo calendário judaico, dia 9 de Adar do ano 5781. E nós estamos a 156 dias do nosso ano novo, 5781. Né? São 156 dias que nós já andamos e nós estamos começando a 20ª Parashá, portanto, nós aí tivemos 19 semanas já completas com o estudo de Torá. E lembrando, estudo de Torá, e cada vez mais que nós nos envolvemos com a Torá, a nossa alma, a nossa mente sempre será livre. Sempre será livre. Ok? E ao conselho do Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, para o dia de hoje, diz assim: não fique aborrecido com o mundo. Ter raiva do mundo é ter raiva de Deus. E também faz mal para a pressão sanguínea. Olha só o que o Rebbe está dizendo. Né? Não fique aborrecido com o mundo. Ter raiva do mundo é ter raiva de Deus. E isso faz mal à sua pressão sanguínea. Lembrando que, amados, tudo está seguindo o plano de Deus. O anjo do Senhor, certa feita, ele se apresentou a um certo varão e disse assim: varão valoroso, vá nesta força. Qual é o nome dele? Deste varão? Alguém lembra? Qual é o nome desse varão valoroso? Enquanto os inimigos de Israel tinham expulsado e eles refugiaram-se nas montanhas, e este varão valoroso, ele descia a montanha, entrava na colheita que era deles, mas os inimigos à sua volta esperou o momento da colheita para invadir o território israelita, colocar em fuga os seus habitantes judeus, e dessa forma fez o quê? Que a colheita fosse roubada, né, pelos inimigos, e em seguida, o que eles não podiam levar, eles iriam queimar, para não deixar alimento para os judeus. Mas aí teve um varão valoroso, em que ele realmente descia da montanha, onde eles estavam escondidos, ele ia lá, colhia os grãos, trazia os feixes, e ali na montanha, ele então estava debulhando os feixes, para que houvesse alimentação para os que estavam com ele, refugiados na montanha. Esse varão valoroso era Gideão. Gideão. Está lá no livro de Juízes. Varão valoroso.
vá nesta força. Qual que era a força de Gideão? Era o seu porte físico? Que ele poderia descer e subir a montanha? Ele podia entrar na lavoura deles, pegar, ele não estava roubando, quem estava roubando era o inimigo, descer a lavoura deles e pegar aquilo que lhes pertencia e trazia os seus feixes, e ali então ele ia debulhar para que pudesse os grãos servir de alimento para os seus. Qual era a força de Gideão que o anjo disse para ele? Vá nesta força. Foi a coragem de Gideão de crer e confiar no seu Deus. Este é o tempo em que os inimigos estão aí. O mundo não tem culpa. Por isso o Rebbe diz, não tenha raiva do mundo. Porque se você tiver raiva do mundo, você vai ter raiva de Deus. Ele é o único Deus, ele é o único Criador. Nada escapa ao seu olhar. E além do mais, ter raiva, ela altera a pressão sanguínea, né? O coração parece que vai sair pela boca, não é verdade? Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado desse momento de raiva, certo? Então, dessa forma, o que acontece? Vá nesta força, varão valoroso, porque Deus é contigo. Então essa é a mensagem para nós nesse início de semana. Ele não nos deixou só. Você, junto com o povo judeu, você se tornou Benei Noach, você se tornou a menina dos olhos de Deus. Quem que vai tocar em você sem a permissão dele? O livro de Jó é o exemplo. Quem que vai tocar na tua vida? Ninguém pode tocar em você. Você é e faz parte da menina dos olhos de Deus. Então, envolver-se com a Torá é de fundamental importância para que nós tenhamos realmente uma fé firme e inabalável. Que a nossa emuná seja firme e inabalável. Por isso o salmista diz, os que confiam em Hashem são como os montes de Sião, ao redor de Jerusalém, que permanece para sempre. Então assim, tu permaneces para sempre, ok? Então, hoje nós estamos iniciando a nossa 20ª Parashá, Tetzaveh, que significa ordenarás, e nós estaremos lendo do capítulo 27, verso 20, até o capítulo 30, verso 10, nós estaremos lendo e estudando 101 versículos nesta semana. Ontem nós concluímos 2.286 versículos lidos e estudados. E ao concluirmos esta semana, nós iremos então para 2.387 versículos, né? Então é uma curiosidade que a gente faz questão de trazer para vocês toda semana, para vocês verem que nós não temos apenas qualidade ao estudarmos Torá, mas nós também temos quantidade, né? E essa quantidade se resume aqui nas questões de números de versículos, né? Então, sem sombra de dúvidas, amados, é uma questão para a gente estar aí, ó. Estamos indo para 20 semanas estudando Torá, diariamente, em à tarde com a Torá. E já estudamos aí 2.190 versículos, né? Aliás, 2.286 versículos. E hoje nós vamos iniciar o estudo de mais 101 versículos da Torá. Isso é muito bom. Vamos em frente? Vamos em frente. Capítulo 27, verso 20. Nós temos aí o início então da nossa 20ª Parashá. E
a introdução da nossa 20ª Parashá, os sábios dizem assim para nós. A palavra tetzaveh literalmente significa comando. Literalmente significa comando. Como o versículo de abertura da nossa Parashá diz. E você deve comandar ou ordenar os israelitas e eles devem lhe trazer azeite de oliva puro. Porém, a palavra tetzaveh também ela é um derivado da palavra tsevata, melhor dizendo, tsevata. E tsevata significa conexão. De acordo com esta tradução, o versículo poderia ser lido da seguinte forma: você deve conectar os israelitas. Isso indica que o fato de Moshe conectar os judeus com Deus, que é o que precisa fazer. Tu comandarás ou tu conectarás os judeus a Deus. Quando ele tem sucesso nessa tarefa, Moshe também se fortalece espiritualmente. O que nós aprendemos aqui é o seguinte, trazendo para a nossa prática diária. Se você consegue fortalecer alguém nessa jornada monoteísta e na emuná para com Deus, você conecta alguém a Deus, você também se fortalece espiritualmente. Porque quando Moisés ele o conseguia, ele também se fortalecia espiritualmente. E a nossa mesma, a nossa prática. Se nós realmente conseguimos conectar pessoas a Deus, nós também vamos nos fortalecendo em Deus. Ok? Então, como um verdadeiro líder judeu, toda a sua essência e ser são baseados no povo, de forma que quando o povo aumenta a sua conexão com Deus, Moshe fica mais forte. Qual que é a preocupação do nosso Rav Yaakov Geranstad, como líder Bnei Noach do Movimento Brasil? É fazer com que nós estejamos mais conectados com Deus. Por isso temos aí as suas orientações, os estudos, né? Junto com ele temos o Rav Michel Tabassinik, temos o Rav Shimon Brandt, né? Que estão aí sempre em conexão com o Rav Yaakov Geranstad e eles em conexão com os Bnei Noach do Movimento Brasil Bnei Noach, certo? E através disso daí, o Rav fez o quê? Ele fez com que, devido o nosso país ser tão grande, que na realidade o nosso país poderia ser chamado o continente brasileiro, de tão enorme que ele é. Quem já viu a comparação dos países, né, que se encaixam dentro do mapa do Brasil, a Europa toda praticamente está dentro do Brasil. Então, na realidade, o Brasil deveria ser chamado o continente brasileiro, de tão enorme que ele é. E nessa visão, com sabedoria do nosso Rav Yaakov Geranstad, ele nomeou lideranças, né, emissários, em várias localidades dos estados. Então, por isso que praticamente em quase todos os estados brasileiros, nós temos aí emissários e grupos. Seja o grupo de um. Por que grupo de um? Porque nós nunca estamos sozinhos. Lembra do exemplo do profeta Eliahu lá na caverna. Nós nunca estamos sozinhos. Vira e mexe nós estamos vendo aí pessoas, por exemplo, temos pessoas que entram em contato conosco do estado de Minas Gerais. Eu quero ter contato com o Bnei Noach. Tem Bnei Noach aqui em Minas Gerais? Outras pessoas entram em contato lá, aqui no meu estado, né? Não tem ninguém. Aí entra em contato conosco, nós passamos o contato para o Caio Scatini, que é o assessor do nosso Rav, né? Ele tem os dados atualizados de cada estado, cada comunidade, então ele vê qual é a comunidade mais próxima daquela pessoa e ele conecta aquela pessoa àquele grupo, àquela comunidade.
Nós estamos fazendo aqui, através do Rav Yaakov, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo, ele está fazendo Tetzaveh, né? Porque as orientações, as ordenanças vêm da parte do Rav Yaakov, e ao mesmo tempo, né, como Tetzaveh, ela é uma palavra derivada de Tzavata, que significa conexão, e está colocando em conexão os grupos, principalmente em conexão com Deus através do quê? Dos estudos de Torá, certo? Então, vejam como que realmente as coisas, a Torá, ela não está na moda, ela não é passado, ela é um eterno presente. Por isso que ela não está na moda, porque se ela estivesse na moda em algum tempo, então ela seria ultrapassada. Mas a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ela é atualíssima. Atualíssima. Certo? Então, através do movimento Bnei Noach Brasil, com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, falando de forma específica do nosso movimento, né, nós vemos aí que a Parashat Tetzaveh já tem muita conexão conosco e nós temos conexão com ela. Ok? Então, e somando a isso, nós não podemos esquecer, né, que os emissários, né, a sua tarefa fundamental é fazer com que as pessoas ligadas à comunidade tenham essa conexão com Deus, dando uma continuidade, né, da ordenança que vem através da Torá, através do Rav Yaakov e através da ordenança dada aos emissários nas suas localidades. Então, a nossa preocupação como emissários é realmente fazer com que as pessoas tenham essa conexão com Deus, ok? O Cícero Lopes está falando aí que gostaria de ter contato com outros Bnei Noach. Ele faz parte ali, Bnei Noach de Bebedouro, interior de São Paulo, né? Então, Cícero, posteriormente nós estaremos aí trazendo aí para você endereços, né, através do Zap, dos demais grupos aí do movimento Bnei Noach Brasil, ok? Então é isso daí. Isto é indicado na continuação do versículo, e eles devem lhe trazer azeite de oliva puro. Quando Moshe conecta os judeus a Deus, a própria luz espiritual de Moshe fica mais forte. Ou seja, seguindo a sequência lógica da Torá e da Parashat Tetzaveh, então, de forma resumida, Moshe conecta o povo judeu a Deus. Nessa obediência, o Rebbe Menachem Mendel, ele disse aos rabinos do Rabad, vocês precisam conectar os não-judeus a Deus, que é uma mitzvah dada no Monte Sinai. Então, através disso, os rabinos do Rabad, né, começaram a se movimentar nesse sentido, certo? E, resumindo, o nosso Rav Yaakov Gerenstad vem nesta mesma linha de comando, certo? E dessa forma fez o quê? Iniciou o movimento Bnei Noach Brasil, e hoje, né, depois aí literalmente aí 8 anos para 9 anos, hoje o movimento Bnei Noach Brasil está praticamente em todos os estados da nossa federação. E em cada estado há, no mínimo, 1 ou 2 grupos, no mínimo, né? E dependendo de certas localidades, tem mais do que 2, 3, 4 grupos, né? Porque já falamos, o nosso Brasil é continental, né? E um estado, ele tem as suas dimensões realmente volumosas, comporta vários grupos Bnei Noach, sem sombra de dúvida. E através do Rav Yaakov, os emissários conectados com o Rav, né, agora procuram conectar as pessoas da sua própria comunidade ou aonde ele pode chegar, que é o caso, por exemplo, das lives, em que os emissários estão fazendo aí, cada um na sua região, e a live através de Facebook, YouTube, através do aplicativo Zoom, por exemplo, e outros aplicativos, pode alcançar
tanto o Brasil como fora do Brasil, essa conexão com as pessoas, e o objetivo tem que ser levar essas pessoas numa conexão com Deus, ok? Então o versículo continua, esmagadas para iluminar. Quando os judeus são esmagados no exílio, há sempre um líder judeu do calibre de Moshe para ser achado, que é chamado pelo Zohar de a extensão de Moshe em toda a geração. Então, através dos milênios, cada geração teve o seu tzadik, à semelhança de Moshe. A nossa geração, nós temos o nosso Rebbe Menahem Mendel, que é o tzadik da nossa geração, que é realmente, como diz o Zohar, é a extensão de Moshe. E quando o justo Mashiach se revelar, ele também será uma extensão de Moshe. Por quê? Porque Moshe, ele foi o primeiro redentor daquela geração. E em cada geração, né, os judeus sempre tiveram uma extensão de Moshe. Por isso que o povo judeu não foi extinto e nem a Torá foi extinta. Porque sempre teve liderança como extensão de Moshe. Ok? E para nós, na atualidade, o nosso Rebbe Menahem Mendel é o tzadik da nossa geração e é a extensão de Moshe para os nossos dias. Continuando, esse líder pode levar o povo que está esmagado espiritualmente e o transformar até estarem prontos para iluminar, serem despertados espiritualmente e iluminar. É o que aconteceu principalmente através da liderança do nosso Rebbe Menahem Mendel, dos anos 50, 1950 até 1994. E não parou por aí, porque na continuidade dos anos e das décadas até aqui, o ensinamento do Rebbe continuou. Por isso hoje nós temos realmente não-judeus, Bnei Noach, que abraçaram as 7 leis universais através de quê? De uma conexão com Deus que veio, no caso específico nosso, que veio através do Rebbe e os rabinos que foram nos quadrantes da terra para levar a mensagem monoteísta e as 7 leis universais. Nós tivemos a graça de isso acontecer através do nosso Rav Yaakov Geranstadit. Então, nós estamos vendo que a Torá é atualíssima e a Parashat Tetzaveh está acontecendo novamente em nossos dias, ok? Então, através dessa transformação de ser esmagado espiritualmente, foi o que realmente aconteceu por causa da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. O povo judeu foi esmagado, certo? E nós tivemos aí, durante esse período, nós tivemos aí o nosso 6º Rebbe, o sogro do nosso Rebbe Menahem Mendel. O 6º Rebbe foi o tzadik desta geração ali, né, dos judeus esmagado pela Segunda Guerra, pelo Holocausto, certo? E ele começou a fazer essa transformação espiritual na vida dos judeus, e a qual ela foi estendida e foi aperfeiçoada com o 7º Rebbe, Menahem Mendel, o nosso Rebbe, o tzadik da nossa geração. E através disto, o mundo foi iluminado, através principalmente das ações do 6º e do 7º Rebbe. Por quê? Porque através desse esmagar do povo judeu no Holocausto, né, Israel voltou a existir como Estado, e Israel, a partir de 14 de maio de 1948, certo? Olha só a potência que é nos dias atuais, em todos os níveis. Um exemplo, se porventura os faraós e ramãs do passado, né, somando aí, né, os nazistas e companhia limitada, que sempre procuraram eliminar o povo judeu, um exemplo
né, um exemplo que jamais aconteceu e jamais acontecerá. Mas, dando um exemplo, se porventura eles tivessem conseguido extinguir o povo judeu, sabe o que teria acontecido com o mundo? Com o nosso universo? Puf! Puf! Nem pó existiria mais. O mundo existe em razão de dois fatores simples: a Torá e os judeus. Sem esses dois, não existiria nada. Vamos ver lá em Deuteronômio, hein? Na hora que chegar lá em Deuteronômio, nós vamos ver de forma mais profunda. Mas só dando como diz assim, só dando um toque simples. Deus disse para os judeus: as nações dirão que não há povo mais sábio do que vós. As nações dirão que não há povo mais sábio que vós. E vocês têm a missão de ser luz para as nações. Qualquer um, individualmente, ou como grupo, ou como nação, que disser que é mais inteligente que os judeus, já caiu no próprio buraco. Já caiu no próprio buraco. Se alguém, usando seus diplominhas e dizendo que sabe mais do que os rabinos, já caiu na sua própria cova da mentira. Porque não há povo mais sábio do que o povo judeu. E não há teólogo nenhum mais sábio do que um rabino. Se querem realmente aprender sobre Deus e a palavra, a Bíblia, precisa buscar nas raízes judaicas, com orientação de um rabino. Caso contrário, só está que nem o carro quando chega num atoleiro. Fica só patinando ali, ó, e não sai do lugar. Então os judeus podem alcançar o nível indicado no fim do versículo para acender a lâmpada até que queime constantemente. Que eles fiquem espiritualmente autossuficientes até que eles já não precisem se basear em seu líder e podem queimar continuamente sem contribuição direta dele. Ou seja, podem ir e ser luz para as nações, né? E poder aí dizer realmente às nações a verdade da Torá, ok? Uma das curiosidades que nós temos aqui na Parashá Tetzaveh é que o nome de Moshe não é mencionado em nenhum versículo. Então, quando você estiver lendo ou ouvindo a Parashá Tetzaveh, você vai perceber que o nome Moisés não é mencionado. Por isso que nós temos aí já na entrada da própria Parashá, onde diz, e você deve ordenar. Não está dizendo Moshe, está dizendo você. O nome Moshe não é mencionado nessa Parashá. Segundo os sábios, eles dizem que significa que o pedido que Moshe fez, quando ele disse a Hashem, me apague de seu livro. Lembra? Nós vamos ver que realmente Moshe ele pediu, né? Me apague de seu livro. Foi, de certo modo, nessa Parashá foi cumprido o pedido de Moshe. Me apague do seu livro. Então o versículo de abertura da nossa Parashá não se refere a ele através do nome, mas simplesmente diz você, certo? Mas como qualquer parte da Torá pode ficar destituída de Moshe,
mesmo que de um modo sutil? Como que alguma parte da Torá pode ficar destituída de Moshe? Porque nós aprendemos e nós vemos Moshe e Torá são na realidade uma unidade. Tanto é que nós falamos os 5 livros de Moshe. Não é isso que nós aprendemos? Seguramente é inaceitável que se apague Moshe da Torá, até mesmo com a omissão relativamente secundária de não mencionar o seu nome durante toda a Parashá. Porém, na verdade, Moshe não foi apagado na Parashá. Ele é mencionado, entretanto, não através de seu nome. Um nome não é o aspecto mais elevado de uma pessoa. O seu nome não é o mais elevado. Não representa a essência da pessoa. Afinal, o nome é somente uma ferramenta de identificação usada pelos outros. O fulano de tal, né? Então você chama a pessoa pelo nome. No fundo, o ser humano tem um ego interno, ele tem um ego interno que transcende seu nome. Assim vemos que Moshe realmente foi mencionado na nossa Parashá. As palavras "você deve comandar" se referem à essência de Moshe, que é mais elevada que o seu próprio nome. Tanto é que o nome Moshe é um nome egípcio. Nós já vimos lá atrás isso daí. Então, quando Deus está dizendo você vai comandar, né, ou ordenarás, comandarás, Deus está falando com a essência de Moshe, que é mais elevado do que o seu nome. Traduzindo isso de forma simples, nós podemos dizer da seguinte forma: você é o que você faz, as suas atitudes. Esta é a tua essência. Se você é um mentiroso, qual é a tua essência? Não adianta chamar você pelo nome A, B ou C, por mais elevado, né, entre aspas, que seja o seu nome. Mas se você é mentiroso, qual é a tua essência? É a essência de um mentiroso. Tem algum louvor nisto? Não. Mas quando você ouve alguém dizer, uma pessoa chega para você e diz assim, fulano de tal falou para eu vir aqui conversar contigo, porque ele disse que você é uma pessoa de confiança. Aí está a tua essência, uma pessoa de confiança. Esta é a sua essência. E é isso que a Parashá Tetzaveh vem trazer para nós com referência a Moshe. Numa parte, Deus atendeu o pedido de Moshe. Apague o meu nome do teu livro. Então, de uma certa forma, o pedido de Moshe foi atendido. O nome dele foi suprimido desta Parashá. Mas a sua essência não. A sua essência continuou sendo a mesma. E mais elevada à medida que o tempo vai passando. Então, este é um grande exemplo para nós também nessa nossa Parashá. A nossa essência. Qual é a minha essência? Você precisa se perguntar e você precisa responder para si mesmo. Mas o grande aval, ela vem exatamente externo. O exemplo que nós acabamos de dar. Eu vim conversar contigo porque pessoa de tal disse que você é uma pessoa de confiança. E geralmente é exatamente essa expressão que as pessoas usam. Que você é uma pessoa de confiança. Não fala nem o teu nome. Ela fala assim, fulano falou para eu te procurar porque você é uma pessoa de confiança. Porque foi revelada a tua essência. É aqui que está dizendo para nós a Parashá Tetzaveh com referência a Moshe. A essência de Moshe.
A sua maior preocupação era conectar cada judeu a Deus. Ok? Vamos então para a nossa aliá, vamos então ler, ouvir com os comentários de Rashi a nossa paraxá, ok? Então, capítulo 27, verso 20, até o capítulo 28, verso 12, com os comentários de Rashi, está no livro de Êxodo, que diz assim: o acendimento do candelabro. No contexto das instruções referentes à modelagem do candelabro, Deus disse a Moshe: que tipo de óleo seria utilizado para as lâmpadas do candelabro, ou menorá. Tu, Moisés, né, mais tarde ordenarás, né? Então aqui o nome Moshe é suprimido. O comentário de Rashi traz o nome de Moshe, mas a paraxá, ela não tem o nome. Então tu ordenarás aos israelitas que te tragam azeite de oliva puro, isto é, nunca tenha apresentado sedimentos. Esse é o azeite extraído da azeitona, quando o fruto é primeiramente batido em pilão, antes de ser prensado ou moído. Somente tal azeite será usado para iluminação. É aquilo que eles dizem, são as primeiras gotas do azeite. Este é 100% puro, puríssimo. Porém, o azeite de oliva produzido por prensagem ou moedura poderá ser empregado para outros fins no tabernáculo. Quem acender as lâmpadas do candelabro deverá tomar cuidado para acender a lâmpada, até que o pavio se inflame e continue a arder por si mesmo. Aí está dizendo aquilo que nós fazemos, né? Principalmente as Batinor, fazem quando acende as velas de Shabat. Então, quando vai lá acender, né, acende o fósforo, encosta no pavio, e ela só sai daquele pavio na hora que ela percebe que a chama, ela já pode subsistir por si mesma. Aí ela vai para a segunda vela. É o que nós fazemos também quando chega o tempo de Hanukkah, onde vamos acendendo as luzes de Hanukkah. Desculpa aí. Então, é esse sentido, tomar o cuidado na hora de acender as luzes do candelabro, da menorá. Só sai daquele pavio para acender o outro, depois que esse pavio percebe-se que ele pode subsistir por si mesmo. Aí vai para o segundo, etc. e tal. Então, dessa forma, as lâmpadas serão acesas regularmente toda noite. Arão e seus filhos disporão o aparato de iluminação na tenda da reunião, isto é, no tabernáculo, fora da cortina que oculta a arca do testemunho, enchendo as lâmpadas com azeite suficiente para que queimem da noite até a manhã do dia seguinte. Usarão meio log de azeite cada noite. Log é uma medida de líquido, e meio log ela corresponde em torno de 250 ml. Então, 250 ml para cada luz, para cada pavio, para cada recipiente dos 7 braços do candelabro da menorá. É o suficiente para queimar através das longas noites de inverno, e não importa que haja sobra de azeite no verão. O fornecimento dessa quantidade diária de azeite será dever eterno dos israelitas por todas as suas gerações, sempre que o tabernáculo ou o templo estiver erguido. Capítulo 28, nós temos aí as vestes dos sacerdotes. Depois de concluído o tabernáculo, tu achegarás a teu irmão Arão, de entre os israelitas, juntamente com os teus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Arão, e com ele Nadav, Avihu
Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, a fim de atuarem como sacerdotes em nome do povo. Primeiramente, eles se tornarão uma casta separada, mais santa. Isso só será possível depois que o tabernáculo for erguido e eles puderem ali experimentar um pouco da proximidade de Deus que vivencias agora, né? Então essa mesma experiência de Moshe, eles teriam a oportunidade, mas não na mesma intensidade de Moshe, certo? E outra coisa aqui, são tudo orientações para a construção do tabernáculo. Ainda não foi construído o tabernáculo, o mexicano no deserto. Será construído. São tudo aqui instruções para eles efetuarem realmente o construir o mexicano, o tabernáculo no deserto, que acontece depois do pecado do bezerro de ouro, ok? Então essa experiência os transformará em sacerdotes e permitirá que transmitam hereditariamente essa condição à sua descendência. Logo que se tornarem uma casta separada, tu os iniciarás ao ofício sacerdotal e a Arão, no ofício de sumo sacerdote. Para tanto vestirá os filhos de Arão com os trajes sacerdotais e Arão com os trajes de sumo sacerdote. Até aqui, Arão não era ainda sumo sacerdote, e nem os seus filhos Kohanim, sacerdotes, ok? Então assim, tu vais mandar artesãos habilidosos fazer vestes sagradas para teu irmão Arão, e para a dignidade e esplendor. Falarás a todo sábio de coração, a quem conferir espírito de sabedoria, e eles farão as vestes de Arão, a fim de consagrá-lo para servir-me. Estas são as vestes que farão para o sumo sacerdote, cujos detalhes serão apresentados: o peitoral, o efode, o manto, a túnica de malha quadriculada com cavidades, o turbante e cinto para a túnica. Além dessas 6 peças de vestuário, farão para ele um diadema e calças de linho. Farão essas 8 vestes sagradas para teu irmão Arão, e 4 para cada um de seus filhos, como se detalhará mais adiante, a fim de que me sirvam. Ou seja, os Kohanim, eles tinham 4 tipos de vestimenta. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tinha 8 tipos de vestimenta. Estas 8 vestimentas ele tinha que vestir quando iria fazer o serviço a Hashem, certo? Então imagine, né, Arão fazendo o serviço diário a Hashem e se colocando todas estas vestes aí, ok? Os artesãos tomarão parte do ouro, da lã azul celeste, púrpura e escarlate do linho, que receberás como doação do povo, e os usarão para fazer essas vestes. A partir do verso 7 nós temos aí então o efode. É uma peça semelhante a um avental, criada para o intuito de conferir ao sumo sacerdote um grau mais alto de realeza e recato, condizente com a sua maior santidade. É atado com cinto em torno da cintura e cobre a metade inferior do corpo, atrás e parcialmente na frente da cintura até os calcanhares. Os artesãos farão o efode de tramas composta de 28 fios. Haverá 4 fios de ouro, um torcido com 6 fios de lã azul celeste, um torcido com 6 fios de lã púrpura, um torcido com 6 fios de lã escarlate e um torcido com 6 fios de linho torcido. Será feito com desenho tecido, isto é, um desenho diferente em cada lado do pano. Terás 2 suspensórios presos ao cós, em suas 2 extremidades, visíveis quando se olha de trás.
isto é, diretamente abaixo das escápulas, embora o avental circunde os quadris e cubra parte da região anterior das pernas. Serão tecidos separadamente, do mesmo material do efode, e em seguida presos com costura. Esses suspensórios passarão pelos ombros e cairão sobre o peito. O cinto que o ata e está sobre ele será feito como ele na mesma peça, e não tecido separadamente e depois preso ao avental. O material do cinto, como do avental e dos suspensórios, também será tecido de tramas compostas de 28 fios torcidos, um fio de ouro torcido com 6 fios de lã azul celeste, um fio de ouro torcido com 6 fios de lã púrpura, um fio de ouro torcido com 6 fios de lã escarlate e um fio de ouro torcido com 6 fios de linho torcido. Tu vais mandar os artesãos tomar as 2 pedras de ônix retangulares e gravar sobre eles o nome dos 12 filhos de Israel. 6 de seu nome sobre uma pedra e os 6 nomes restantes sobre a segunda pedra, por ordem de nascimento. Manda-os grafar o nome de Beniamim com os 2 iudes, como é escrito quando lhe foi dado, de modo que haverá 25 letras em cada pedra. Tu vais mandá-los gravar as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel de forma precisa e clara, como anel de sinete gravado por joalheiro. E vais mandá-los embutir essas pedras em engastes de ouro. Tu vais mandá-los então afixar as 2 pedras aos extremos superiores do suspensório do efode, como pedras de lembrança da retidão dos filhos de Israel. Assim Arão portará os nomes deles sobre seus 2 ombros diante de Deus, isto é, sempre que entrar ao santuário, como lembrança e fonte de mérito para o povo. Ok? Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá da nossa 20ª paraxá. Queremos somar aqui agora alguns comentários dos nossos sábios para que nós possamos então finalizar a nossa live aqui, ok? A mitzvah de doar azeite para menorá. Vamos ver um pouco mais profundo esse ensinamento, tanto para o povo judeu como para os Benenor, ou para todo aquele que abraça a fé monoteísta. Então nós vemos aí que foi ordenado o óleo de oliva fosse doado para a menorá, né, o candelabro. Moshe disse ao povo: se algum de vós possui azeite de oliva apropriado para acender a menorá ou o candelabro no tabernáculo, dê-o a mim. Explicou: somente as primeiras gotas de azeite extraídas da azeitona podem ser utilizadas para a menorá. As primeiras gotas são perfeitamente claras e sem sedimentos, portanto produzem uma luz mais brilhante. O resto do azeite de oliva pode ser utilizado nas oferendas de farinha que são levadas ao altar, mas não para o candelabro. O que aprende-se com as primeiras gotas do óleo, do azeite? Aprendemos uma grande lição, que utiliza-se apenas as primeiras gotas de óleo para o acendimento do candelabro. Óleo da segunda pressagem também era permitido para outras oferendas. Um judeu observante da Torá, em geral, procura garantir que o alimento de sua família consome, o alimento que a sua família venha consumir, seja de fato kasher, ou seja, uma comida pura. Mas este mesmo indivíduo está bem menos preocupado com o alimento para o intelecto, que entra em sua casa sob a forma de literatura ou mídia. Por isso que hoje você escuta muito se falar assim, judeu praticante e judeu não praticante.
O judeu não praticante, ele está preocupado com a comida kasher, mas ele não está preocupado com o alimento para o intelecto, que entra dentro das suas casas de forma de literatura ou mídia. Você pode ver, por exemplo, que tem judeu numa grande mídia aí, de imprensa, que ele faz uma péssima maionese, porque uma maionese bem feita é muito gostosa, mas ele faz uma péssima maionese, onde ele, na virada do ano, ele presta oferendas a ídolos, e depois, numa festividade judaica, ele se apresenta lá com a sua kippah. Então, é o não praticante, que muitas vezes está mais preocupado em trazer para dentro da sua casa, da sua família, uma comida kosher, mas não está preocupado com o alimento espiritual kosher. Entendeu? Aplicando isso agora para nós, Benei Noah. Você vai ficar sem varada? Não vai não. Você também precisa nos puxãozinhos de orelha. Não é verdade? Nós demos um exemplo aí. Agora, judaísmo, os judeus deixam com o judaísmo. Problema lá. Agora, nós, Benei Noah, nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Estamos preocupados com a comida kosher, não estamos? Muitos estão aí, mas aqui na minha cidade não tem supermercado que vende comida kosher, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, aqui não sei o que. Preocupadíssimo com questão de comida kosher. Mas o que é que você deixa entrar dentro da sua casa nesse nível de intelecto? Você liga a sua televisão, por exemplo, para assistir o quê? Essa porcaria desse programa que está passando nessa grande mídia aí, onde pessoas são enjauladas para se tornarem os palhaços do circo. E olha quanta palhaçada que está acontecendo lá. É pelas mídias sociais que a gente escuta a notícia, ok? Faz vários e vários anos que nós não assistimos nenhum programa dessa dita cuja mídia aí, ok? Tá certo? Então, quantos que ligam a sua televisão e deixam entrar dentro da sua casa programas perversos, de libertinagem, programas que denigrem a imagem e a semelhança de Deus, o ser humano? Quantas pessoas aí, Benei Noah, ligam a sua televisão para assistirem novelas que ensinam como violar todos os mandamentos de Deus? Quantas literaturas ou programas que você possa escutar através da difusão radiofônica ou através da televisiva, assistindo, não só ouvindo e assistindo também, ou mesmo literatura, livros. Quantas coisas que você permite entrar na sua casa, na sua própria vida, que não faz parte dessas primeiras gotas de azeite claro, puro, que dá mais claridade, dá mais luz, que significa a Torá, o estudo de Torá. Então você precisa ser vigilante nessa parte também. De acordo com o ponto de vista da Torá, o óleo para a menorá, que representa o intelecto, deve ser mais puro possível. O azeite para o candelabro é superior ao óleo da oferenda. O óleo que vai para a oferenda, ela simboliza a nutrição, a alimentação. Só que o azeite para o candelabro, para a menorá, ele é superior ao que vai para a oferenda, ou seja, o que vai para a nutrição. Mas continua azeite, viu? Não significa que você pode comer tudo que você quiser, não. Ainda continua sendo um azeite puro. Só que o azeite
da menorá, do candelabro, ele é mais puro ainda. Por isso que nós precisamos de nos envolvermos cada vez mais com o estudo de Torá. Ok? Então, a Torá insiste que nossas mentes devem ser nutridas apenas com informações que sejam as mais puras e refinadas. É seguir esse caminho. Por que o óleo de oliva foi escolhido por Deus? A resposta é que o povo judeu é comparado à oliva. A oliva emana seu precioso líquido apenas depois de ter sido processada através de prensagem e batidas. Similarmente, como resultado de terem sido banidos de um lugar para o outro pelos outros povos e terem sido perseguidos, os judeus purificaram seus corações e retornaram a Deus. Esse é um dos significados. A essência interior de um judeu é pura. Por isso que os nossos sábios dizem que um judeu é sempre judeu. Às vezes aquele não praticante, ele vai retornar à boa prática, à pura prática, às vezes ele vai retornar através de muitas dores. Ele vai ter que ser, para deixar suas idolatrias, seu ego e por aí afora vai. E isso também se refere a nós. A partir do momento que nós abraçamos o monoteísmo, você e eu, nós já temos experimentado um certo esmagar de Deus nas nossas vidas. Tem pessoas, por exemplo, que perdeu tudo na vida. Perdeu até a sua identidade. Pessoas que perderam o seu trabalho, pessoas que perderam o seu título que ocupava até então, perdeu o seu salário, ficou com uma mão na frente e outra atrás, porque resolveu abraçar o monoteísmo junto com os judeus. E aí Deus esmagou. É isso mesmo que você quer? Tem certeza? Então, vamos ver se você realmente guarda através da prensa para poder sair um puro azeite. Cada um experimentou de uma certa dimensão, alguns menos, alguns mais demais, mas experimentaram isso. Então é isso que nos ensina aqui a respeito do azeite. A segunda questão que nos faz lembrar aqui, nesse sentido, é que a essência interior, ela precisa ser pura, tanto para o judeu como para o Benei Noah. É só sua má inclinação que o impede de servir a Deus. E uma vez que a camada exterior é removida por prensa externa, a sua natureza de santidade se reafirma. Ou seja, qual é a inclinação, a má inclinação? É o caroço que envolve o azeite. Enquanto esse caroço está envolvendo o azeite não pode se revelar como ele o é. Puro e transparente. Não pode revelar a sua essência. Quando vai se revelar a essência da azeitona? Quando essa camada, esse caroço que reveste o puro azeite, as gotas do puro azeite, só quando ela é rompida. E esse caroço representa as quelipote, as cascas que nós somos revestidos exteriormente, onde a má inclinação, ela tem muito domínio sobre o ser humano. Então, dessa forma, para que possa se revelar o puro azeite, a casca tem que quebrar. O seu ego, o seu próprio querer, seu egoísmo. Eu gosto tanto de fazer isso e aquilo e mais aquilo que não é permitido pela Torá. Tem que ser quebrado aquele pote.
Tem que ser quebrada as cascas, senão não sai a essência do puro azeite. Então, por isso, quando nós somos esmagados, então a nossa natureza de santidade, ela se revela. E isso é muito importante. É muito importante. Tem pessoas que têm uma experiência de quebra de quelipote, que quando você tiver a oportunidade de ouvi-lo falando sobre como foi a quebra da sua quelipote, você vai chorar junto com ele. Porque é algo muito tocante, muito profundo. A experiência, ela é amarga ao paladar, mas ela é doce quando vai para dentro. Todos os líquidos, quando misturados, mesclam-se numa mistura homogênea. O óleo é uma exceção. Não se mistura, mantendo-se separado. Assim também o povo de Israel é a única nação na história que não foi engolida pelos povos, mas guardou e continuará guardando para sempre a sua identidade distinta. Já foi provado cientificamente que de todas as nações, somente o povo judeu manteve, com tudo que aconteceu, 100% da sua essência. 100% da sua essência. Então, amados, que esse princípio da nossa Parashá Tetzaveh já possa estar já deixando cada um de nós a 1000 por hora. E que nós venhamos realmente aí, cada dia mais, fazer com que as nossas quelipote caiam por terra, para que possa se revelar cada vez mais o puro azeite. Amanhã, às 14 horas, vamos continuar com a nossa Parashá Tetzaveh, ok? Na sequência, né, nós estaremos aí adentrando nos comentários e segundo os pedidos que as pessoas estão fazendo aí, nós vamos aí direcionando para grupos e pessoas específicas que vocês querem manter contato e querem se interagir com os demais grupos Benei Noah, ok? A Simone Cremonese aí, no finalzinho, tô dando um shalom no finalzinho, eu sei que você está desde o início, viu, Simone? A Maria Luísa Freitas também, né, está desde o começo aí, o Cícero, né, temos aí a Donária, a Luciana, o Vinícius, né, o Luiz Ribeiro, quem mais que nós vimos aqui no transcorrer? A Janair, né, também está conosco aí desde o começo, né, Baruch Hashem por isso, né, ontem a Malu disse, tô de volta, né, e então a Malu disse que está de volta lá no Distrito Federal, né, a Maria Luísa lá também de Palmas Tocantins também, está de volta, hein, está de volta, fazia já vários dias que não aparecia aqui nas nossas lives, né, a Edina Silva de Bauru, aqui da nossa região, também, né, tô precisando melhorar meu óculos, viu, que não tô enxergando direito aqui. O Clair, né, também deu aí o seu oi, né, nessa questão. O João Batista também deu o seu shalom aí, né. O Marcos, lá do Paraná, né. A Janair, ok. Eliseu Silva, shalom, né. Graças a Hashem pelas vossas vidas, né, sem sombra de dúvidas que se não tivessem vocês aqui, não fazia sentido nós termos a tarde com a Torá, né? Então, louvamos a Hashem pelas vossas vidas, né? A Carla também está aqui, né, presente. Então, nós louvamos a Eterno pelas vossas vidas e também por aquelas que posteriormente vão aí assistir, né, o vídeo através do Facebook ou do YouTube, né? Nós temos aí a divulgação da nossa live lá no Facebook,
no Benei Noah Brasil, que é a nossa sede no Brooklyn, São Paulo. Temos lá o compartilhamento do nosso vídeo, Benei Noah Bauru Região, no Facebook também. No Facebook também temos lá os grupos, né? Lehai Israel e brasileiros com identidade judaica, que tem aí, né, de forma graciosa, maravilhosa, tem recebido os nossos vídeos e tem aceito, né, o compartilhamento lá no grupo deles, as nossas lives aqui, né? Então, a nossa eterna gratidão aos administradores desses dois grupos, brasileiros com identidade judaica e Lehai Israel, que tem aí aceitado de bom grado as nossas lives, né? E todos aqueles que têm lá através do YouTube também, têm depois assistido, compartilhado, né? A cada um de vocês que estão no momento ao vivo na live, depois eu vejo lá, chega a passar de 70 compartilhamentos. Então vocês têm sido magníficos na divulgação da luz da Torá, da luz do monoteísmo e anunciando o movimento Benei Noah aqui no Brasil. Isso é maravilhoso, realmente, e vocês são esses atores nesta ação aí. Porque quando nós finalizamos a nossa live, a gente percebe lá que mais de 70 compartilhamentos, quase que diariamente, tem realmente feito ao mesmo tempo em que a live está acontecendo. Então, Baruch Hashem, porque nós estamos de fato juntos nessa jornada monoteísta como Benei Noah. Até amanhã. Shalom, shalom.